Boa noite, caros irmãos. Hoje o nosso tema, como anunciado agora, ele é um tema que representa um desafio que sempre existiu no seio das famílias, mas, pelo menos, passa a impressão de que, ultimamente, esse desafio se intensificou, que é a capacidade de aceitarmos as pessoas como elas são, por aquilo que elas acreditam, e dar a cada um o direito da autodeterminação, da própria opinião. Tem um conceito que se torna cada vez mais popular, que resume tudo isso, chamado alteridade. Eu vou pedir licença para ler uma definição que me parece bastante didática. Diz que a alteridade é a capacidade e a atitude de reconhecer e respeitar o outro na sua diferença, sem tentar apagá-la ou transformar o outro em uma cópia de si mesmo. Então, essa habilidade da alteridade, ela se torna cada vez mais urgente no seio das famílias e, por consequência, no próprio convívio da sociedade. Vivemos tempos de uma politização não saudável e cada vez mais intensa, e o dissemínio de ideias e de posturas através das redes sociais que pouco colaboram com a construção dessa habilidade, que é a alteridade. Então, o nosso tema, ele gira em torno desse conceito, mas tratado, explicado à luz da doutrina espírita. Então, o principal texto que baseia as nossas considerações encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, itens 9 e 10, que fala sobre a cólera. Então, quem tiver curiosidade de aprofundar um pouco esse tema, fica aqui a sugestão de consultar a fonte que foi utilizada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10. Bom, então vejam que o título, a palavra-chave do título do nosso estudo de hoje é tolerância. E não precisa explicar muito o motivo dessa palavra, porque nós vivemos numa sociedade claramente cada vez mais intolerante. Como eu comentei, o próprio fenômeno das redes sociais atiça em nós esse sentimento de intolerância, porque através de um nome de usuário anônimo, portanto, eu consigo expressar qualquer coisa que me venha à cabeça. E como as redes sociais, elas fomentam muito a questão do engajamento, ou seja, de eu estar interagindo com o conteúdo, eu me sinto não só no direito, mas praticamente na obrigação de dar opinião sobre qualquer coisa que eu esteja vendo, sem parar para pensar que por trás daquela mensagem, na forma de um audiovisual ou de um texto, está um ser humano como eu, com sentimentos, com fraquezas, com anseios. Mas ali eu vejo apenas uma representação digital, sendo que eu também sou, para os demais que acessam aqueles conteúdos, uma representação digital. Então é muito fácil eu ter uma postura de intolerância, compartilhar informações que eu não me dei o trabalho de checar e assim por diante. Não preciso explicar esse fenômeno que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia. Por isso a palavra-chave é justamente tolerância. E a gente pode falar tolerância em diversos escopos, mas quando nós pensamos de todos
os escopos de atuação que nós temos na nossa vida, o mais central, o mais importante, o mais radical, no sentido de raiz, é justamente a nossa família. Como a doutrina espírita coloca, a família é a célula que compõe o tecido social. Se essa célula adoece, inevitavelmente todo o corpo social adoece junto. Então, por isso, nós vamos tratar da tolerância dentro da família, à luz da doutrina espírita. Bom, então quais são os fundamentos doutrinários que nós podemos trazer ao nosso estudo para melhor nos posicionarmos sobre esse tema? Então, Kardec coloca nas suas obras, não só nesse capítulo, mas em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca como conclusão que a tolerância ela decorre diretamente da caridade. E aqui caridade, entenda-se, a caridade moral, não a filantropia, não o entregar uma esmola, um cobertor para quem necessita, mas aquela caridade moral que se baseia na benevolência, ou seja, na propensão a fazer o bem, na indulgência, ou seja, no não julgamento dos erros e equívocos alheios e no amor em ação. Então, esses três princípios são os pilares da caridade. E a caridade é o sentimento que abastece, que impulsiona a nossa capacidade de sermos tolerantes. Então, caridade aqui que Kardec se refere é o amor em ação, o amor ativo. Então, quando nós trabalhamos a caridade e acrescentamos a ela uma virtude que é irmã, que está vinculada a ela, que é a humildade, nós conseguirmos sermos mais tolerantes, porque passamos a reconhecer os nossos próprios limites morais. E é justamente essa questão que abre os itens 9 e 10 que eu citei, que fala sobre a cólera. Porque Kardec começa dizendo, não Kardec, o Espírito que escreve esta mensagem, começa dizendo que o orgulho nos induz a nos julgarmos mais do que somos. Então nós nos achamos mais importantes, mais perfeitos, mais sábios e assim por diante. E quando qualquer coisa aconteça no sentido de desmentir essa visão inflada do nosso ego, essa visão que não corresponde com a realidade, quando nós somos obrigados a perceber que nós não somos tão superior assim, nós partimos para a cólera. Então nós temos uma reação violenta, nós revidamos, nós agredimos, nós humilhamos o outro. Então por isso que a caridade, junto com a humildade, são virtudes fundamentais para desenvolvermos a tolerância, porque a sua negação, a intolerância, ela nasce justamente desse orgulho ferido, dessa dificuldade de aceitar que o outro tenha uma opinião sobre um tema que eu julgo relevante que não é igual à minha. Por quê? Porque a minha opinião é superior. Eu estou certo, o outro está equivocado. Então, obviamente, o outro deveria largar o seu ponto de vista e aceitar a minha opinião, já que ela é a opinião, a visão, o entendimento correto. Quando isso não acontece, o meu orgulho se fere e aí vem a intolerância. Então, podemos concluir desses princípios que estamos comentando que onde há orgulho no trato familiar, a convivência se rompe. Essa capacidade de nos relacionarmos dentro da família é gravemente prejudicada. E eu não estou falando de possibilidades, estou falando de situações concretas. Quantos de nós aqui não temos no nosso seio familiar parentes que não mantêm mais relações um com o outro? Saímos agora da virada do ano
Quantas famílias, comemorando o Natal, perceberam a falta de determinado parente, porque aquele não suporta estar debaixo do mesmo teto com outro parente, e assim por diante. Então isso tudo vem da intolerância, dessa questão do orgulho ferido. E é claro, né, quando nós conseguimos superar esse orgulho e convivemos de uma forma humilde, aí sim a tolerância se instala e as relações ficam muito mais acessíveis, ficam muito mais suportáveis, ainda que o outro tenha opiniões e hábitos divergentes do nosso. E aqui a família, ela é fundamental nesse processo, por dois motivos. Primeiro, porque ali estão pessoas que são muito caras ao nosso coração, aos nossos sentimentos, né? Falando do núcleo familiar como um todo, sejam os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Então, na família encontram-se pessoas que são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional. Isso é um ponto. Por outro lado, também é nessa família que se encontram espíritos com os quais nós temos pontos conflituosos, que muitas vezes têm origem não nessa existência, mas em existências passadas. Então aqui nós percebemos que a família é como se fosse um laboratório, o primeiro laboratório aonde vamos desenvolver a tolerância. Porque ali estão espíritos afins, mas também espíritos com pendências de outras existências. Então, quando nós temos a nossa atuação no meio social, ainda que tenhamos que lidar com pessoas que não nos são agradáveis, nós conseguimos muitas vezes superar essas dificuldades usando a máscara social, aquele verniz que nós passamos para estar no ambiente de trabalho, por exemplo, porque ali está no jogo o nosso ganha-pão, outras relações, outras dinâmicas sociais e assim por diante. Mas na família, especialmente naquele núcleo mais próximo, com quem convivemos todos os dias, ali essas máscaras não se sustentam e nós revelamos quem nós somos verdadeiramente, para o que há de positivo nisso, mas também para o que ainda há de sombra nessa relação que nós desenvolvemos. Então, vejam, na família eu vou encontrar seres humanos que, como todos os demais, são únicos nas suas crenças religiosas, nos seus posicionamentos éticos, nos seus pontos de vista, naquilo que lhes atrai o interesse e assim por diante. Então, essa mistura de temperamentos divergentes, vamos colocar assim, são excelentes oportunidades educativas para aprendermos a lidar com tudo aquilo que não se encaixa exatamente no nosso modelo de ver a vida, de entender a vida, né? Então, não que a família seja como se fosse um castigo coletivo, onde pessoas que no passado tiveram dificuldades de relacionamento são obrigadas a conviver junto, como se fosse uma jaula, uma cadeia, para se suportarem. Não. A família é um convite da providência divina a aprendermos a amar. E como já temos no próprio Evangelho, amar aqueles que são iguais é fácil, porque as próprias afinidades tornam esse sentimento mais espontâneo. O difícil, o desafio é amar o que é diferente, é amar aquilo que é antagônico aos nossos pontos de vista, os nossos interesses. E é na família que a gente vai encontrar essas situações mais expostas. De forma que, se conseguirmos vencer esses desafios na família, estaremos muito mais fortes e capacitados para vencer esses desafios no seio da sociedade, no ambiente de trabalho, na vida como coletividade social. Então,
à luz do Evangelho, quais são alguns princípios práticos que podemos adotar para facilitar esse processo, para conseguirmos lidar melhor com essas diferenças? Primeiro, o respeito ativo às escolhas do outro. Veja, respeito ativo não significa necessariamente concordância. Eu posso discordar da opinião que a minha esposa tem sobre um determinado tema. Eu posso ter uma visão política diferente daquela que o meu pai tem, por exemplo. Mas eu respeito, eu concedo ao outro a liberdade de ter suas próprias opiniões, ainda que sejam divergentes da minha. Além disso, eu preciso desenvolver também a capacidade da escuta sem julgamento, da escuta ativa, como a psicologia costuma dizer. Aquela escuta onde eu presto atenção no que o outro está dizendo, eu demonstro interesse em compreender como que o outro pensa, mas eu não estou julgando, porque nós temos o péssimo hábito de quando alguém nos relata alguma coisa, nós já estamos na nossa mente construindo uma série de contra-argumentos para derrubar aquela visão. Então, se por exemplo, a minha esposa está relatando uma dificuldade que ela enfrentou naquele dia no ambiente de trabalho, na minha mente eu já estou criticando ou ela ou o personagem com o qual ela está interagindo. Às vezes eu estou tão preocupado em dar uma resposta contundente, como a gente fala, matadora, que eu nem presto atenção direito nos fatos, nos detalhes que ela está narrando. Isso não é uma escuta ativa, não é uma escuta sem julgamento. Aliás, não é nem escuta. Eu não estou escutando de verdade o outro. Eu estou, na verdade, alimentando a minha vaidade ao construir argumentos que vão derrubar o argumento que está sendo apresentado. E se eu ajo assim, eu já estou explodindo a ponte da compreensão que me permite relacionar-me de forma saudável com qualquer pessoa. Então, essa escuta sem julgamento é fundamental. Uma terceira habilidade que a gente precisa prestar atenção é o autodomínio. E aí é onde muitas pessoas boas acabam falhando, especialmente diante de uma contrariedade. Então, você às vezes teve um dia muito difícil, né, no ambiente de trabalho, ou no deslocamento, no trânsito, enfim, né, a gente sabe que o dia a dia nosso é cheio de milhares de agulhas que nos espetam e vão tirando a nossa boa vontade. E aí quando você chega em casa, você encontra um ambiente que te traz contrariedade. A sua tendência natural é ficar com as emoções à flor da pele, de modo que qualquer coisinha fará com que você exploda. E é claro que quando alguém age com cólera, né, que é o título do texto do Evangelho, é muito difícil quem recebe as descargas dos raios da cólera não responder da mesma forma. E aí eu simplesmente incendeio um ambiente familiar, mas quem começou fui eu. Então, ter esse autodomínio é ter a capacidade de silenciar as suas emoções para que elas não extravasem e você acabe muitas vezes depois cometendo atos ou dizendo palavras das quais você vai se arrepender profundamente. Mas nós sabemos, pedra lançada e palavra proferida não tem volta, né? Então o autodomínio é essencial, não só para que eu mantenha a paz no momento, mas que eu não contamine o poço das águas de sentimentos que eu compartilho com as pessoas. E finalmente, a quarta habilidade que precisamos buscar desenvolver para vivermos de modo harmonioso no nosso grupo familiar é a paciência perseverante. É aquela paciência, né, que na verdade vem da capacidade de aceitar o outro como ele é, a famosa alteridade que eu estava comentando,
ainda que isso me desagrade, ainda que isso vá contra o que eu acho correto, ainda que eu não concorde com o que está acontecendo. Então, essa paciência perseverante é uma arma fundamental. Então, com esses 4 instrumentos de trabalho, eu vou aos poucos conseguindo melhorar o meu relacionamento dentro do ambiente familiar. E como o nosso estudo se baseia muito fortemente nesses 2 itens do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu preciso traçar algumas considerações adicionais com relação à cólera. Porque muita gente diz que eu explodi porque é do meu temperamento. Eu sou uma pessoa muito transparente e quando algo me desagrada, eu falo logo e eu falo na cara. Na verdade, eu sou uma pessoa autêntica. O meu temperamento é assim e quem quiser que me aguente, quem não quiser que se mande. E, na verdade, isso não tem base nenhuma, não tem base científica e não tem base espiritual. Porque um temperamento na verdade, é uma consequência do espírito que eu sou. Não é causa, como pode parecer a quem fala assim. Então, se o meu temperamento é explosivo, biologicamente falando, não tem nada que justifique isso. Especialmente com o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Na época de Kardec, quando ele escreveu esse livro, em 1864, a ciência não tinha muita evolução na compreensão dessas questões e achava-se que existiam 4 tipos de humores, bilioso, sanguíneo, não sei o que lá, e cada tipo de humor definia a forma como a pessoa reagia. Hoje nós sabemos que não existe nada disso. Claro que existe a genética, claro que existem as questões hormonais, que em desequilíbrio podem eventualmente influenciar a nossa conduta, mas imagine que todas essas questões corpóreas, eu faço uma analogia com dirigir numa estrada. Então, essas condições biológicas são as condições da estrada, ou do carro que eu estou dirigindo. Então, de repente, o meu carro, o acelerador é muito sensível. Se eu der um toquezinho nele, ele já acelera bastante. Ou a estrada apresenta alguns buracos, mas no fundo, quem conduz esse carro pela estrada é o motorista. Então, quem nos conduz somos nós, espíritos. Não é o nosso corpo, não é o nosso hormônio. Isso tudo pode colaborar a favor ou dificultar, mas no fundo somos nós, são as escolhas que nós fazemos. Então, a forma como tratamos o outro, ela é inteiramente sob o nosso controle. Então, vamos prestar atenção como que eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus primos, com os meus cunhados, enfim, com a família de um modo geral. Porque diz muito mais respeito a mim do que a eles. Às vezes a gente fala, poxa, aquela reunião familiar, o aniversário da tia Carmina estava indo tão bem, mas aí veio a minha cunhada e tinha que soltar aquela farpazinha maldosa e eu não aguentei explodir e falei na cara o que ela tinha que ouvir. É assim que a gente se justifica. Mas vamos parar para entender. Você não explodiu por causa dela. Não foi ela que fez você explodir. Ela foi um gatilho para a arma do orgulho que já estava carregada dentro do seu espírito. Então, quando alguém nos tira da paz, do equilíbrio, isso diz muito mais de nós do que da pessoa. Porque veja, se eu estiver bem, se eu estiver em equilíbrio, nada externo irá me afetar. Ainda que seja um comentário maldoso, alguma provocação, se eu estiver bem comigo, estiver em paz, estiver seguro da minha jornada, nada vai me afetar. Então, cada vez que algo me derruba, cada vez que um acontecimento me tira do eixo de paz que eu estava, eu deveria prestar muita atenção
por que que aquele acontecimento foi um gatilho para o meu desequilíbrio. Vejam, enquanto eu for vítima desses gatilhos, eu sou refém do comportamento alheio. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Por isso é tão necessário a gente prestar atenção nesses detalhes para a nossa harmonia, para a nossa felicidade e para uma convivência familiar mais equilibrada. Um ponto, porém, que eu acho que é relevante a gente trazer aqui, porque eu estou falando muito dessa questão da paciência, da tolerância, da compreensão, da aceitação do outro, da alteridade, mas é importante a gente fazer uma ressalva. Tolerância não é omissão moral. Ou seja, tolerar não é concordar e compactuar com os erros, especialmente no ambiente familiar. Então, quando eu percebo que alguém tem um comportamento errado, danoso, comportamento que pode prejudicar a própria pessoa ou as pessoas com as quais ele convive, eu não tenho que, em nome da tolerância, aceitar isso e concordar que a pessoa continue agindo daquela forma. Eu tenho a obrigação de buscar corrigir, mas vejam, é corrigir com mansidão, é buscar, dentro da liberdade de consciência que aquela pessoa tem, fazê-la perceber o erro que ela está cometendo. Mas isso eu não faço de forma estúpida, de forma agressiva. Vou fazer uma outra analogia. Imagine que a pessoa que está agindo de forma errada, claramente errada, é uma planta e eu sou um jardineiro. Eu posso, se eu berrar com aquela planta, se eu me desesperar com aquela planta, ela vai continuar do mesmo jeito. Como jardineiro, eu vou buscar corrigir algum galho que esteja ficando torto, coloco uma estaca, amarro um aramezinho para ver se aquele galho vai se endireitando aos poucos, mudo a composição do solo. Então eu ajo de forma mais suave e com um propósito construtivo, buscando apoiar. Então essa intervenção, essa correção que eu faço com mansidão, com mansuetude, ela é uma intervenção moral legítima, se eu respeitar alguns requisitos. Primeiro, se eu não humilho a pessoa no processo de corrigir. Porque veja, eu posso ter um saco de diamantes, mas se eu pegar esse saco e agredir a pessoa violentamente com ele, ainda que sejam diamantes, ela não vai reconhecer o benefício que eu supostamente estou tentando entregar. Então eu preciso tratar essa correção de uma forma humilde, sem espinzear a autoestima, a consideração que o outro tenha por si mesmo, e buscar o bem dessa pessoa, não uma vitória, não mostrar que eu sou mais, que eu tenho uma moral superior, ou que a minha visão é a correta, que eu estou vencendo ele no argumento, mas agir verdadeiramente interessado no bem-estar, na melhoria da situação daquela pessoa. E tratar com muito cuidado para preservar a paz do meu lar, da minha família, do ambiente onde eu me encontro. Então vejam, nesse sentido, tolerância é força moral disciplinada. Não é uma fraqueza, não é uma omissão, não é uma covardia. É ter o equilíbrio de agir para corrigir quando for necessário, diante de um mal que está acontecendo, e quando assim não for, respeitar e aceitar que as pessoas sejam como são. Então, para nós já nos direcionarmos aí às conclusões que a gente pode tirar desse tema, da tolerância em família, o nosso título fala do culto, que toda essa tolerância é a luz do culto no lar. Do que ele está falando nesse título?
O culto no lar é o culto do Evangelho no lar, o culto dos princípios do Evangelho no lar, também pode ser entendido assim. O culto do Evangelho no lar, para aqueles que não fazem, é um momento que eu tiro durante a semana, aonde eu reúno a minha família, abro algum texto evangélico, pode ser o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de uma obra espírita como o que o Marcelo leu, Vinha de Luz, né? Vinha de Luz, enfim. Caminho, Verdade e Vida, né? Que também é da mesma série. Pode ser a Bíblia, também não tem nenhum problema. Um texto que faça com que os familiares possam refletir sobre a vida além da matéria, sobre a dinâmica espiritual que aquela família se encontra. E aí, mais algum outro texto complementar, nada muito longo, para que não fique um fardo para a família, né? Mas 15, 20 minutos que eu tire toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, é uma ferramenta de imunização espiritual para o meu lar. Primeiro porque na dinâmica louca que a gente vive, às vezes os familiares não têm tempo de parar todos juntos para sentar e conversar. Segundo, porque ali eu estou refletindo sobre temas transcendentais, né, que me fazem despertar para quem eu sou, né, um espírito imortal, em jornada nesta vida. Mas também isso vai atraindo o interesse dos bons espíritos, né? Lembra o que Jesus falou? Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí também estarei. É o mesmo princípio, né? À medida que eu vou tendo essa disciplina, né, de sempre naquele dia, naquele horário, reunir a família, os bons espíritos vão se interessando e começam também a participar deste momento. Então isso significa que a família vai ser inspirada espiritualmente, que aquele lar passa a ser visitado por espíritos do bem, né? E a família, ao término desse momento, está muito mais em sintonia, em conexão espiritual com todos, né? Então é uma ferramenta fundamental para de expandir a paz e o equilíbrio no lar, mas também entendido pela sua consequência, nos convida a todos a buscar manter esse princípio do Evangelho, esse culto aos princípios do Evangelho vivo em todos os dias dentro do nosso seio familiar. Então, quando eu consigo aplicar isso, nós temos algumas conquistas. Passamos, por exemplo, a aceitar que ninguém evolui no mesmo ritmo. Então, cada um de nós encontra-se em um momento distinto da jornada e vai aos poucos trilhando ela. Então, alguns vão estar um pouco mais adiantados, outros vão estar um pouco na retaguarda, e aqueles que estão mais na frente têm mais condições de auxiliar aqueles que estão um pouco mais atrasados. Passamos a aprender a substituir a crítica pela compreensão, pela aceitação do outro por quem ele é. Trocamos a imposição, a determinação autoritária por exemplos silenciosos. Passamos a entender que, se a palavra convence, como diz Emmanuel, o exemplo de fato arrebata. E passamos a aprender que, para convencer, eu preciso primeiro amar. Então, essas foram as nossas considerações pelo pouco tempo que tem, mas antes de encerrar, eu gostaria de ler um pequeno poema da Maria Dolores, um espírito que eu admiro muito, que trata justamente desses desafios da vida em família e da importância da tolerância, da alteridade no convívio feliz dentro do seio familiar. O título é Família e Vida. Diz o seguinte: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor, mas também
dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Sê tolerância onde vais, segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Então, meus amigos, obrigado, que essas reflexões possam de alguma forma encontrar eco no nosso coração e ao retornar para casa, que já consigamos começar a colocar em prática esses exemplos de luz que o Evangelho nos traz e que farão uma grande diferença na harmonia e no equilíbrio nosso e da nossa família. Muito obrigado.